galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes e hoje, assim como semana passada, meio que dei um cavalo de pau e mudei a ordem dos assuntos. Gente, eu ia começar o vídeo de hoje pelo quarto tema. Comentar aí sobre o Gabinete da Ousadia, algumas coisinhas que rolaram ontem, falar do Meu Corpo, Minhas Regras, provado ontem no Congresso. E aí depois disso, eu ia construir falando do Juscelino, que a gente vai falar, porque esse tema se conecta à viagem do Lula no exterior, e ele falou umas coisinhas também sobre os bilionários, que aí vai entrar a economia do Brasil, algumas coisas estão rolando, desgaste do Lula, desgaste do Haddad. Saíram uns textos aí interessantes, que repercutiram bem, eu tenho umas coisinhas para falar para vocês sobre isso. E aí eu ia comentar o segundo tema, talvez se desse lá no quarto, porque tem uma relação com as coisas que rolaram. Só que aí começou a aparecer uma nota aqui, uma nota colar, uma nota aqui, uma nota colar. E aí quando apareceu uma nota da Veja, do Rubens Ometa, eu falei, ah, bicho. Não, aí agora as coisas viraram prioridades. A gente tem que comentar alguns eventos, a agenda privada, né, que o Haddad vai ter hoje com os banqueiros, umas coisas que rolaram na esquerda. A revista Fora escreveu um texto interessante, vocês vão ver. Aí depois eu quero falar da direita, algumas coisinhas. Botei a foto ali do pai e do filho, não são à toa, vocês já vão entender. E se der tempo no fim de falar de outros assuntos, mas acho que não vai dar no vídeo de hoje. E depois dessa introdução, que foi até breve, vejam só. Ontem o Lula foi questionar lá na Europa sobre o Juscelino. A Globo repercutiu. Lula diz que Juscelino Filho, ministro indicado por corrupção, tem direito de provar que é inocente. O engraçado é que o Felipe Martins tá preso, né? E o Lula não fala nada sobre isso. É um caso aí de repercussão nacional. Você não vê a turma do Prerrogativas, que é as prerrogativas. O que são as prerrogativas, né? São aqueles direitos que todo cidadão deveria ter, né? Direitos básicos. E até então, na minha ignorância, eu achava que as pessoas eram livres até provarem que elas eram culpadas. No caso, a gente tá vendo Felipe Martins preso, sendo quase que obrigado a provar que ele é inocente, e ele já forneceu um monte de documento e segue preso. Isso daí não toca o coração de ninguém da esquerda. Pelo contrário, é sem anistia. É o grito, né? É o grito deles. Aí a fala do Dilma... Aliás, apertei o botão de voltar. Aí a fala do Dilma tá aqui, gaguejando, mais que vara verde. Cadê? Não, eu compartilhei aqui no Twitter. Esqueci de mandar pra mim mesmo, pra ter o vídeo já baixado. Mas quem sabe faz ao vivo, já acho aqui. Cadê? Cadê? Lula, Juscelino. Aqui. O investimento do ministro Juscelino Filho... Veja, eu estava fora. Quando o Brasil tiver condições de falar, eu acho que o fato do cara estar indiciado não significa que o cara cometeu erro. Significa que alguém está acusando e a acusação foi aceita. Agora é preciso que as pessoas provem, sabe, que são inocentes. E ele tem o direito de provar que ele é inocente. Eu não conversei com ele ainda, vou conversar hoje e vou tomar uma decisão sobre esse assunto. O investimento do ministro... Não vai tomar decisão nenhuma. A decisão do Lula é deixar tudo como está. Ontem, a UOL, eu não vou dar play, é uns 5 minutos de discussão, protagonizou um embate entre Leonardo Sakamoto e Raquel Landim. O Sakamoto encampando o discurso vigente na esquerda de o Lula não pode fazer nada, vocês têm que entender a composição de força, se o Lula se mover vai tomar um golpe. Aí tá ali, né? Cúpula do Congresso não quer ministro substituído, o governo é refém, diz o Sakamoto. E aí a Raquel Landim fala no vídeo, fala assim, mas rapaz, amigo, assim... Não pode entregar o ministério, tem que entregar o ministério e tem que ser aquela pessoa em específico. Sabe, se não tem ninguém do União Brasil para substituir, não pode mudar, tem que manter o cara com tudo que está acontecendo, que não é só esse indiciamento. A própria UOL postou, né? As 9 vezes que algumas coisinhas aconteceram no entorno de Juscelino e Lula fingiu que não viu. Então, assim, é uma coisa que é um descalabro. Palavra bonita, né? Descalabro. Aí, ficou fora de ordem. Mas a gente volta lá na frente. Que é pra falar da fraqueza do governo. Eu entendi porque eu botei lá na frente. O Estadão fez um editorial hoje pra falar do caso Juscelino. Aí na questão da Europa, pra gente vir um pouco pro Brasil e entender
porque o governo Lula fracassou, não tem como dar certo mesmo, de jeito nenhum, assim, é caso perdido. Ele nos protagonizou com essa grande pérola, realmente, é assim, só o Lula para fazer algo assim, falando aí sobre bilionários e viagens ao espaço. Escuta essa. Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares. Vou repetir. Estou falando de 3 mil pessoas que detêm fortuna de 15 trilhões de dólares. Isso representa a soma do PIB do Japão, da Alemanha, da Índia e do Reino Unido. É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais, certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Eu não vou nem continuar. Eu não sei o que é mais absurdo, a fala do Lula ou ele ser aplaudido. O Lula foi aplaudido. Cara, você quer fazer uma crítica a bilionário? Faça. Mas olha o nível da lacração. Ai, tem inúmeros projetos espaciais. Ele podia falar, não, o cara tá aí porque o cara tá querendo explorar o espaço, ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, fazer acontecer. Não. Segundo o Lula, o cara tá explorando o espaço porque ele quer encontrar um planeta que ele possa viver longe dos trabalhadores. Sério isso? É um negócio assim que, ainda que achasse amanhã, até aí, tem uma estrutura mínima pro cara fazer. Cara, é um negócio assim que é inacreditável. E o cara recebe aplausos. Por isso que eu não tenho respeito por nenhuma dessas organizações internacionais. Nenhuma. É um bando de burocrata não eleito que quer ditar as ordens que a população tem que seguir. Como é que alguém aplaude um discurso de maluco como esse? Depois disso ele fala que não precisa buscar saída em Marte. Como se o cara tivesse, vou pra Marte pra ficar longe dos trabalhadores. Assim, um papo de doido. Esse é o presidente que a Globo colocou lá, junto com a Faria Lima. Aí eu tava passando ontem no Twitter, e uma coisa que sempre entra no meu radar é o seguinte: tudo no vídeo sou eu que decido. Que vai, o que não vai, não tem ninguém pra me ajudar. É o meu grau de... Isso aqui é importante, né? O sentido aranha. Aí ontem eu passei no Twitter, vi esse tweet aqui do Rafael Gloves. Ele compartilhou o The Investor, falando o seguinte: Fernando Meira Pera Neto, o que o investidor quer é previsibilidade, estabilidade e segurança. Fernando Meira Pera Neto, o que o Brasil oferece é o oposto. Aí o Rafael Gloves, o perfil The Investor eu acompanho, tem uma linha mais à direita, comenta sobre o mercado, Rafael Gloves igualmente. Exato, empresário só investe com alguma base para previsão de retorno. O Brasil de hoje, anunciando um imposto novo a cada dia, enquanto explode gastos, caminha na direção oposta. Empresariado meteu o dedo no stop. E esse The Investor só coloca assim aspas de pessoas importantes, tipo André Esteves, Trabuco, né, Isaac Sidney da Febraban. Aí eu falei, pô, é um cara, deve ser um cara conhecido. Aí eu continuei passando no Twitter, aí passa pela minha timeline o Vili Migo. E aí o Vili Migo tá colocando exatamente a entrevista do tal Pinheiro Neto. Eu falei, não é... São duas pessoas comentando do mesmo assunto. Eu já tinha separado essa entrevista pra comentar no vídeo de hoje. E aí um cara que eu conheço, um cara grande aí, me mandou, falou, ó, essa entrevista aqui é importante. Eu falei, pô, 3 pessoas falando disso, realmente tem alguma coisa. O Vili Migo fala, Faria Lima e o Lula conseguiram tirar o Brasil do radar de investidores, mas a economia verde SG prometia nos tornar uma potência ecológica. Aí tá ali, o Brasil não está mais no radar, diz o chefe do Pinheiro Neto. E que é esse Pinheiro Neto? Aí lá fui lá tentar entender. O maior e mais tradicional escritório de advocacia de São Paulo, o Pinheiro Neto, está no centro das grandes transações do Brasil corporativo, frequentemente assessorando multinacionais que investem no país. Tem que pensar o seguinte, o cara mora em outro país. Quando você chega em outro país, no Brasil, a gente já não consegue entender as regras. No Brasil, para comprar uma casa, o povo já contrata despachante, às vezes até para comprar um carro.
Imagina o estrangeiro. Então, o escritório de advocacia, muito mais do que ser um despachante, também vai cuidar, né? Essas transações têm contratos entre as partes, interesse, que vai ver isso, vai ser aquilo outro. São contratos cada vez mais complexos. Então, a Peronet é um desses escritórios que fazem, né, esse trâmite entre a venda de coisas no Brasil para vender para a galera aí lá de fora, os grandes investidores. Mas nas conversas que tem tido com seus colegas lá de fora, o CEO do escritório, o Fernando Meira, tem ouvido uma resposta incômoda quando pergunta como os clientes desses escritórios estão vendo o Brasil. Ultimamente, a resposta tem sido unânime. O Brasil não está mais no radar. Mas o Stuberger do Fundo Verde nos prometeu que o Brasil ia voltar. O André Esteves do BTV segue falando que o Brasil está ótimo. Eu não consigo entender. Esses gringos aí não devem saber de nada, né? Para advogado, o Brasil tem um potencial enorme, mas continuará sendo o país do futuro? Se o quê? Eu não acredito. Se não houver um projeto nacional... Ah, vá! É nada. Eu era o louco, hein, falando da importância disso. Pactuado entre as elites política e empresarial. Mas, nossa... E a gente aqui, igual uns idiotas, falando de... Não, tem que ter um projeto de país... E não, isso aqui é coisa de bolsonarista maluco, mas tu já viu, né? O que o investidor quer é previsibilidade, estabilidade e segurança, o que o Brasil oferece é o oposto. Meira disse ao Brasil Journal, é zero segurança jurídica com mudança nas regras do tempo todo. Meira disse que nossos problemas crônicos estão fazendo o Brasil desembarcar do trem da história. Lá fora, só se discute inteligência artificial e como ela vai impactar todo mundo. No Brasil... a gente fica discutindo Bolsonaro e Lula, resultado fiscal, tributação de blusinha. Disse o advogado que começou a trabalhar no escritório há 35 anos. Há uma sensação de fracasso do país. A gente não consegue dar seriedade para as discussões que precisam ser feitas. Pois é, né? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que isso aconteceria não era Lula? Eu não vou trazer a entrevista completa, mas ele estava falando o seguinte, lá atrás o conhecimento era um grande diferencial, na hora que você contratava uma pessoa, etc. Ter o ferramentário. O ferramentário hoje já não é tão assim. Mas com a chegada da inteligência artificial, o conhecimento ele vai estar muito mais acessível. Então você pode ter aí um grande vendaval no mundo do trabalho. Muito desemprego, muitas demissões, ninguém consegue quantificar isso ainda. Aí, nós, os loucos... Ontem eu até falei isso no Spaces, nem tinha visto isso, uma coisa que eu já tinha comentado, ontem participei de um Space lá no Twitter. Eu tinha comentado em vídeo algumas vezes, dando um exemplo de inteligência artificial, onde eu falo do Tucker Carlson. Eu falo, o Tucker Carlson, acho que ninguém vai falar que ele é comunista, né? Aquele entrevistador, quando veio no Brasil entrevistou Bolsonaro, que era da Fox News, foi demitido. O Tucker Carlson foi acho no programa do Joe Rogan, discutindo sobre inteligência artificial e falando uma coisa que ele teme, e que ele não tem a resposta, eu também não tenho, que é a questão dos carros autônomos. E aí? Ele pontuava lá que era um número muito grande, tipo assim, 30 milhões de empregos perdidos do dia pra noite. Como é que resolve isso? E ele falava, até então, ele é contra. Ele é contra isso porque você realmente está colocando... Você fala, cara, você vai instalar uma crise no país. 30 milhões de pessoas desempregadas do dia pra noite. Ah, não, mas o mercado vai absorver, o mercado faz isso. Será mesmo que vai abrir 30 milhões de vagas de trabalho? Então, assim... Nos Estados Unidos, por não ter, né, esse laço com essa agenda liberal a todo custo, a ala conservadora americana, ela tem esse pensamento no social. Não é só o dinheiro que dita as regras. O dinheiro não é o Deus dos liberais. Mas é uma discussão que os conservadores lá fora estão tendo. Qual o impacto disso na vida do povo? Que é o maior ativo que um país tem, é o seu povo. Um país sem povo não é um país. Tem até povo que não tinha um país, né? E depois conseguiu. Veja só como são as coisas. Não existe país sem povo. Então é uma discussão que acontece. E no Brasil a gente fica com esse papo de maluco. No Lula, não, passa o pano, não sei o quê, pipipi, popopó, ai, Bolsonaro, golpe. Aquele papo de maluco que a Globo fica todo santo dia. Todo santo dia. E depois não sabe porque o país não vai pra frente. A imprensa tem culpa nisso. A imprensa tem culpa nisso. Aí falando dela, a revista Fórum, bastião da esquerda ao lado do DCM e do Brasil 247, os 3 maiores portais da esquerda no Brasil. Tem outros, Cafezinho, tem uns youtubers, mas os mais tradicionais, revista Fórum, Brasil 247
e DCM. Tem carta capital, mas já foi mais forte. Mas enfim. Revista Fórum brincou de ombudsman e ele fez aquela análise básica dos editoriais, que é a opinião dos jornais, dos donos dos jornais. E ele botou a imagem, né, da capa, a família Marinho, Frias, os Mesquita do Estadão. E tá ali, ó. Globo, Folha e Estadão aderem a novo golpe em editoriais com ameaças a Lula. E a gente vem mostrando nos últimos dias que o tom vem subindo muito. E a esquerda se dedicou a fazer uma análise sobre isso. Que as porradas estão doendo. É dia sim, dia também. Porta-vozes do neoliberalismo, famílias Marinho, Frias e Mesquita sangram o presidente enquanto articulam terceira via com Tarcísio. Em editoriais, pedem cortes no salário mínimo, educação e saúde. E veja só, financiados pelo sistema financeiro internacional como porta-vozes do neoliberalismo, os principais veículos da mídia liberal, capitaneados pelas famílias Marinho, Frias e Mesquita, aderiram a um novo golpe em editoriais uníssonos com ameaças diretas a Lula. Vai vendo. O motim, no entanto, se formou em torno da decisão do Pacheco de devolver MP do PIS/COFINS, aquela maluquice que o Lula inventou com o Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo não tem plano B para compensar a arrecadação. Que tal, então, gastar menos? Não, isso não é opção pro Lula. Isso não é opção pro Lula. Opa, mas gastar melhor. Gente, a gente não tem, o que a gente não tem, a gente gasta e ainda gasta mal. Ontem no Space deu exemplo. PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Qual a lógica? Assim, na minha cabeça, eu sou burro. O burro acha que crescimento tem a ver com crescimento. Mas não, a palavra crescimento não significa crescimento. Porque o PAC Verde fala, por exemplo, da substituição da frota de ônibus por ônibus elétrico. Qual o ganho disso? Qual o crescimento disso na economia? Nenhum, zero. Zero. Mas isso está dentro do plano de transição energética. A economia está estagnada. Você só está trocando. Não, para de usar esse, começa a usar esse. Por outro lado, se você fizesse algum tipo de obra que seja de infraestrutura básica, viaduto, túnel, etc., pelo menos você estava movimentando a economia e estava dando mais dinamismo. Eu acho que poderia ter algum tipo de crescimento. Não. Não o PAC do Lula. Não o PAC do Lula. É do... Eu sou burro. A gente que é burro. Mas enfim, estratégia do governo para aumentar a arrecadação e cumprir o chamado arcabouço fiscal imposta pelo sistema financeiro, a devolução do MP causou alvoroço na burguesia. Nesta quinta, Globo, Folha e Estadão se uniram ao coro golpista que parte da Faria Lima, de ruralistas, de seus representantes no Congresso Centrão capitaneados por Arthur Lira, em estrita relação com Jair Bolsonaro. Ah, Bolsonaro, esse Bolsonaro, hein, tá por trás de tudo. Editorial com título "Não dá mais para cumprir meta fiscal ampliando receitas", ou seja, não dá para continuar colocando imposto, né, pro povo pagar. Não dá mais, Lula. Para! O Globo da família Marinho faz uma ameaça direta a Lula, ao mandar o presidente conter gastos e buscar eficiência no setor público. A esquerda, que passa pano para a Globo, agora está começando a se sentir ameaçada pela Globo. A decisão final cabe a Lula. Se tiver bom senso, aceitará sugestões para controle de despesas, diz o jornalão carioca. As sugestões do Globo miram, como sempre, as camadas mais pobres da população, com o fim do aumento real do salário mínimo e a desvinculação dos investimentos em saúde e educação pública, acabando com o orçamento dos ministérios de maior importância do governo. Duas ideias deveriam ser prioridade, aspas, né, porque está no Globo. Primeiro, desvincular do salário mínimo os benefícios temporários pagos pelo INSS. Desde o ano passado, o mínimo passou a ser redigido por uma lei que pressupõe aumento real acima da inflação, semeando alta descontrolada nas contas da Previdência. Segundo, é preciso voltar a desvincular do aumento das receitas os gastos constitucionais obrigatórios com saúde e educação. Essa é mais uma fonte de crescimento acima da inflação e gastos obrigatórios como expressão todas as demais despesas discricionárias de investimentos em infraestrutura e verbas para combater as tragédias climáticas. A preocupação da Globo, né? Essa é do clima. É um ponto que eu entendo a esquerda. De coração eu entendo. No Brasil, a gente nunca vê as coisas voltarem. Tipo assim, não, vamos criar aqui um imposto temporário só para tapar um buraco e a gente volta. Nunca é assim. Tudo que foi criado para tirar do povo
uma vez que tirou, nunca volta. Coisas que, em tese, deveriam ser gastos para o povo, toda vez que diminui, nunca mais volta. Então, eu entendo quando a esquerda se coloca preocupada com a questão do salário mínimo, a questão da Previdência, né, a questão do INSS, o orçamento da saúde, o orçamento da educação. E a Globo não está propondo isso à toa. Gente, a gente podia cortar outras coisas. A gente podia discutir como tá ali... Olha que ideia maluca que eu vou ter. Como tá ali, né? O Pero Lima. Imagina se discute um projeto nacional, um grande pacto entre a classe política e econômica, onde a gente começa, quem sabe, fazer uma reforma administrativa, reduzir, né, o gasto do alto funcionalismo público. A gente viu, inclusive, a própria imprensa criticar nos últimos dias. Mas ninguém quer falar sobre isso. Por que a gente não faz uma grande reforma administrativa, um grande pacto? Por que não se discute também aí, né, uma questão mais justa? Eles falam tanto na questão de justiça, mas a questão assim, realmente, então, justiça seria uma questão do imposto mais progressivo. Realmente, você rever essas divisões. Porque não faz sentido no Brasil. Quanto é que tá hoje? Acho que a partir do cara ganha, tipo, 10 mil é 27,5 e acabou. Eu acho que não é justo, por exemplo, o cara de classe média que ganha 10 mil pagar a mesma coisa do cara que ganha 100 mil no mês. Não faz sentido. Então vamos começar a discutir isso. A gente reduz um pouco a carga tributária no cidadão comum e começou a colocar no mais... Vamos fazer o que a própria esquerda prega. Isso ninguém quer, né? Isso ninguém quer. Então, assim, teria outras formas. Mas eu acho interessante que a esquerda, ela tá até reclamando, mas o Lula vai fazer isso. Com certeza ele vai fazer. E quando o Lula fizer, a revista Fórum, o Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo, eles vão dar um cavalo de pau para justificar que é justo botar a conta pro povo pagar. Vocês vão ver o cavalo de pau nos próximos dias. Não vamos mexer no PAC Verde, não vamos mexer no plano de transição energética. O Lula acabou de aprovar o Mover. O Mover, aquele plano lá para a indústria que botou a questão da blusinha no meio, baseado nessas questões, né, de descarbonização, economia de baixo carbono. Vamos começar a cortar daí, pô. Isso a Globo não quer, né? E o Lula também não quer. Que engraçado, né? Tem de onde tirar o dinheiro. Tem de onde tirar, mas eles não querem. Da galera do amor tem que deixar. O texto ainda cita uma ameaça direta de um dos principais representantes dos ruralistas e das empresas petrolíferas internacionais, Rubens Ometo da Cosan, que iniciou o novo levante golpista. Pronto. O maior doador do PT, 2 milhões em 2 anos, já virou o novo golpista. Quando eles fazem um aumento de arrecadação, estão tirando dinheiro de quem trabalha com eficiência, de quem gera emprego, de quem produz, e passando para o poder executivo que não tem essas habilidades. Disse o executivo, né, sócio da Shell. Agora a esquerda se incomoda. Aí a Folha, por outro lado, foi direto ao ponto, dizendo já na chamada que é Lula quem alimenta as tensões financeiras. Não é o Haddad. O Haddad é do time certo. O Haddad diz que levará ao presidente um plano de controle de despesas. Seria uma boa oportunidade de aplacar a balbúrdia, mas o governo vem desperdiçando suas chances. Diz a família Frias, que pulverizou suas atividades e hoje tem um maior lucro justamente no sistema financeiro com o PagBank sob o marketing de PagSeguro. O texto ainda fala em limite para Lula, em mais uma clara ameaça ao presidente ao relatar a recusa da MP pelo Senado. E o melhor é que essa questão da desvinculação e corte de gasto dos tetos veio pela mão da Simone Tebet, representante do centro, né? Se o Lula vai contra, o Lula se desgasta ainda mais com a frente ampla. Eles deram uma trucada bonita no Lula. A Folha ainda fala que desde o início do ano, Lula enfrenta mais dificuldades no Congresso, sem citar, no entanto, a ação de Lira e do bolsonarismo. Ah, Bolsonaro! O próprio governo cria turbulências. Assim se deu com as semanas de tumulto com a intervenção na Petrobras. A administração petista conseguiu embaraçar-se até com a equivocada importação de arroz, diz em eco aos ataques do governo. Mas o governo Lula se embananou, né, com essa questão do arroz. Já o Estadão, e eu concordo, é a principal voz da burguesia financeira no país, desde os tempos da escravidão. É isso aí mesmo. Tá certo, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo.
É isso aí mesmo. Mas isso aí mesmo. Desde antes da República, desde o período do Império. O Estadão, comandado pela família Mesquita, faz ameaças em duas frentes. E chega a aconselhar em paralelo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que já teria sido convidado para o Ministério da Fazenda por Tarcísio, e principal aposta para ser o candidato da terceira via em 2026. No editorial Cheiro de Queimado, o Estadão fala em fritura sem precedentes de Haddad com a devolução da MP pelo Senado e diz que a medida tinha o aplauso do presidente Lula. O fato é que o ministro foi abandonado pelo presidente Lula em um dos momentos mais críticos de sua gestão. Isso eu acho engraçado. Como os jornais protegem o Haddad? Eles sempre colocam a culpa no Lula. E o Haddad, desde que sentou na cadeira de ministro da Fazenda, ele vem mantendo uma relação muito bonita, né? Muito bonita mesmo, bonito, quase pai e filho aí, com a turma do mercado financeiro. Muito bonita. O Haddad já sentou, buscou aproximação com Lauro Jardim, principal colunista do país, ligado a Faria Lima, né? Vários eventos na Febraban, pega o Isaac Sidney pela mão, leva pra cima e pra baixo. Bacana, Haddad. Bacana. Colocando lenha na fogueira da relação entre Planalto e Congresso, o jornal controlado pela família Mesquita diz que a impugnação de trechos da MP foi a imposição de uma derrota cachapante a Haddad e a sua agenda econômica. Em texto na mesma página de opinião, sugere a Roberto Campos Neto, que já teria sido convidado por Tarcísio ser ministro da Frente 26, que se afaste de Bolsonaro. É possível que tenha sido apenas uma coincidência, mas a desenvoltura de Campos Neto entre os bolsonaristas não ajuda a dissipar as dúvidas e desconfianças, diz o jornal. O Estadão está falando nesse editorial sobre o jantar para Campos Neto, que foi feito aí, junto à medalha que ele recebeu, né? O grande Tomé Abdu. Ah, meu Deus. Eu até comentei semana passada. E, boa, gente. Só para falar sobre isso aqui, já o assunto, pensa o seguinte. Se um deputado do PT na Lesp, ano que vem, fizer uma homenagem pro Gabriel Galípolo, que possivelmente vai ser o próximo presidente do Banco Central, se ele fizer uma homenagem pro Gabriel Galípolo, né, der uma medalha e tudo mais, depois tiver um evento com os maiores banqueiros do país, vocês vão gostar? Então a gente tem que ter um pouco, tem que pensar nisso, né? Será que a turma ia gostar? Estranho essa movimentação. Mas tudo bem. Assim, roga-se a Campos Neto o mesmo que se espera de todo servidor público: prudência, discrição e impessoalidade. Pois é, não dá para reclamar de um lado e fazer algo similar. Diz a família Mesquita, já colocando Neto do ministro do Planejamento durante a ditadura em um futuro governo da terceira via. No entanto, Koba Ilhanvac, que chegou a aceitar o convite para ser ministro das Relações Exteriores de Bolsonaro, ameaça direta a Lula. Texto que a gente comentou ontem. Aquele lá, né? Todos os setores se uniram contra Lula. Unanimidade. Se colocando como porta-voz dos setores variados da economia que estão rompendo publicamente com o governo Lula 3, Vac dá o recado em nome dos golpistas, que, segundo ele, emitiram repúdio unânime à devolução da MP. Sinal que a gente comenta em vídeo os textos que machucam, né? Estamos na linha certa. A questão é saber como Lula e seu círculo político mais próximo entenderam a natureza dessa unanimidade. Dispara logo no início do texto. Ao final, William Vac volta a ameaçar o presidente, em nome da burguesia golpista, que busca sangrar Lula e esgotar quaisquer possibilidades de um novo governo progressista e popular no futuro próximo. A tal unanimidade de setores da economia talvez não seja um definitivo divisor de águas em termos de apoio/repúdio político ao governo e consequente busca de alternativas. Mas é preocupante para Lula 3, quando considerado o grau de resistência social que o governo não está sendo capaz de superar. Em política, expectativas frustradas são mesmo confiança traída. Ameaça Vac. Eu até destaquei, foi o último parágrafo do texto, comentei ontem, falei, essa parte aí de busca de alternativas, interessante, né? A turma tá pulando do barco do Lula. O clima pro Lula está de mal a pior. E esses setores, eles não enxergam que Haddad é igual a Lula, que Alckmin é igual a Lula, que Simone Tebet é igual a Lula. Estão rifando o Lula. Estão rifando o Lula. Eles precisam se descolar do Lula para em 2026 ter o direito de falar, não, eu já era oposição, temos que tirar o PT. E poder fazer aquele grande pacto nacional para
paz voltar ao Brasil. Porque, como vocês sabem, a eleição mais importante da história do Brasil vai ser em 2026. A nossa democracia está sob risco. Toda aquela ladainha que vocês ouviram em 2018 e em 2022. Pode anotar e esperar. Aí hoje vem lá o Estadão. Lula concorre ao prêmio de melhor amigo do especulador, apesar da bandeira de amigo dos pobres. Sim. Com juros do jeito que tá, com a economia do jeito que tá, com as falas do Lula que faz a bolsa subir e descer, cada subida e descida tem alguém ganhando e alguém perdendo. Tem alguém ganhando e tem alguém perdendo. Cada vez que brinca com a Petrobras, vai ser Jean Paul Prat, vai ser o Mercadante, vai ser a máquina. Tá alguém perdendo, tem alguém ganhando. Grandes dúvidas sobre as finanças públicas e sobre as pressões inflacionárias são alimentos muito nutritivos para especulação e, em algumas circunstâncias, para perdas cambiais. Com sua longa experiência, o presidente da República deveria reconhecer todos esses detalhes. Talvez os conheça, mas seja incapaz, às vezes, de controlar os mais perigosos impulsos petistas. E como eu venho comentando com vocês, além da imprensa, quando você olha para a esquerda, o Lula não está fazendo entrega para os sindicatos, não está fazendo entrega para as categorias que em tese são base da esquerda, tipo professores que estão em greve. O Lula já não tinha o apoio da Polícia Rodoviária Federal, traiu a PRF. Mostrei para vocês, não deve ter 10 dias, um PRF de esquerda, que foi candidato pelo PDT, anti-bolsonarista doente, expondo o absurdo, e era algo que nem envolvia dinheiro, era apenas para o policial ter o direito na sua hora vaga exercer a função de professor, que quem está no serviço público pode fazer isso, mas o PRF não pode. Brigas internas nessas discussões dessa agenda econômica, ao longo dos meses, pessoas da esquerda pontuando, desde um David Decache, que é aquele assessor economista do PSOL na Câmara, criticando muito no Twitter, Jones Manuel, que se autodenomina comunista, batendo doído, outras alas ligadas ao brizolismo, trabalhismo, mas bate sem parar no Lula, fora as porradas internacionais. Pepe Escobar, o cara que fez a imagem do Lula perseguido lá no exterior, que foi um dos caras que o Lula, inclusive, concedeu entrevista quando estava em Curitiba, né? De férias em Curitiba. O Pepe Escobar soltando aquelas coisinhas já no início de 2023. O voto do Brasil foi visto como traição. Que voto? O voto contra a Rússia. Mais de uma vez. Algumas movimentações assim, né? Lula vassalo do Biden, não precisa explicar muito. Isso vem incomodando. Ontem, o Gustavo Gaiofato, esse cara é um youtuber grande, esse cara. Grande dentro da esquerda. Já rodou os podcasts. É referência aí na turminha comunista. Sem brincadeira. No Twitter deve ter uns 170 mil. No YouTube é maior. O Gaiofato ontem escreveu que muita gente pergunta o que fazer diante de tantas situações que promovem a desesperança. Acho que uma delas urgente, perder qualquer tipo de ilusão ou expectativa com um governo que escolheu seu lado na luta de classes. Só a organização da classe trabalhadora, de forma independente e na direção do socialismo, poderá mudar o Brasil. Você acha que ele está falando que é para apoiar o Lula ou é urgente abandonar o Lula? O governo acabou, gente. O governo Lula acabou. Acabou. Por isso que é muito importante começar uma discussão mais profunda, mais madura, até para mostrar para a sociedade quem se importa com o Brasil. O Brasil quebrou. Eles vão tentar rifar o Lula. Se tiver espaço, vão colocar o Alckmin em nome do amor. Se o Alckmin entrar, pode esperar aí 6 meses de passada de pano monstra, vai ser passada de pano para sempre. Mas aqueles 6 primeiros anos é a era que, olha, tem que ter calma com o Alckmin, porque Lula destruiu o Brasil, né? Pô, realmente Lula... Aí vai ser aquela... A Globo News, né? Eles têm aquelas minhas assim, ó. Tô até de calça hoje. Aquelas minhas assim na canela. Vou até botar aqui, ó. Nem faço esse vídeo. Aquelas minhas na canela, abraçando esse cruzado. Vocês têm que entender, né? Que o Lula foi uma grande decepção. O que o Lula fez a gente não poderia imaginar. Então, agora a gente tem que ver. Mas agora a gente tá num momento diferente. Aí bota o Gabeira, aí bota o Merval Pereira. Fala, não, agora tem que passar pano. Tem que passar pano aí, cara, porque não é isso. Agora vai, agora é uma nova composição de forças. O clima no Brasil mudou. Aquele mesmo discurso que fizeram quando o Lula
assumir a presidência. Mesma coisa. Mesma coisinha. Incrível, rapaz, como as coisas vão se repetindo. Vão tentar. O Lula vai ter que dar um cavalo de pó bonito se quiser ficar até 2026. Bonito. Vamos ver como é que vai ser, inclusive, o encontro do Haddad com a turminha. A gente vai falar sobre isso. Esse era para estar num tema anterior. Foi o que eu me atrapalhei. Lula de mãos atadas. Eu já queria ter colocado lá no início. Foi o que saiu o editorial de hoje do Estadão, que se resume nesse parágrafo. O presidente até pode vir a demitir o Juscelino Filho hoje, amanhã ou sabe-se lá quando. Porém, esse imbróglio já se arrasta desde janeiro de 2023, logo após a posse para seu terceiro mandato. Seja qual for a decisão de Lula, o episódio só reforça que um governo fraco como o dele não pode se dar o luxo de indispor a qualquer partido em sua base rarefeita. Gostei, pai, ter um governo fraco como o dele. Nesse presidencialismo de coalizão, Bolsonaro fez milagres, viu? Não é por nada não. Não é por nada não. Se imagine se Bolsonaro tivesse apoio do próprio governo, próprios ministros, comprassem todas as brigas, tivesse apoio da imprensa e do empresariado, como o Lula tem. Aí a gente virava, rapaz, a utopia brasileira. Aí começou. Lula e leitura de Haddad isolado ampliam percepção de riscos nos mercados locais. Né? Olha a preocupação com Haddad e a preocupação com o fiscal. Aí, quem vem para chancelar o pacto, trazer paz ao país? Geraldão. Quero destacar o compromisso do presidente Lula com o arcabouço fiscal. O Brasil é um país de absoluta responsabilidade fiscal, de compromisso com a questão fiscal. De outro lado, temos controle absoluto da inflação. Eu gosto, né? Parabéns, Alckmin. Só acho que ninguém confia em vocês. Aí vem Helene Cantanhede. Queimar Haddad enfraquece ainda mais o governo, deixa Lula sem herdeiro e o PT sem candidato. Começou um movimento em prol do Haddad. Curioso, né? Por que estão tão preocupados em proteger o Haddad? Nada pior para um governo, que já não está lá uma maravilha, do que criar insegurança quanto à seriedade da política econômica. É exatamente isso que está acontecendo quando há três sensações no ar, interno e externo. Primeiro, de que o Brasil não vai cumprir o arcabouço fiscal, de que o governo perde uma atrás da outra no Congresso e que o Haddad é fraco sem apoio do Planalto. E aí a gente comentou ontem o quê? Que o medo do pessoal do Haddad cair é que o que vai entrar é pior. Gente, de coração, daquela ideia clássica do comunismo, né? Estatização, né? A fim da propriedade privada, etc. Quantas dessas ideias a gente escuta o Haddad falar? Vamos deixar a emoção de lado. Quantas? Por outro lado, do que a gente conhece como agenda globalista, agenda 2030 da ONU, todo esse papo, o que a gente viu o Haddad fazendo? Fora essa questão verde, tem muita coisa, né? Curioso, né, o Haddad? Curioso, o Haddad. Curioso. E aí, não sei se vocês vão lembrar, eu acho que tá no atrás de janeiro. Ainda durante a transição, o Elias Jabbour, que hoje é assessor da Dilma no Banco dos BRICS, mas aí na época ele não tinha um rabo preso, ele fez uma live com o Pepe Escobar no Brasil 247, eu trouxe em vídeo, que ele comentava estar preocupado. Com o quê? Com Lula. Por quê? Porque em 2022, Lula nem era presidente e já começou até a ter escândalo. Ele foi pra COP26, no jatinho do amigo, lembra do Série Pierre, filho? Ele foi, já chegou lá. E aí o Lula fez aquele discurso que ele repetiu várias vezes em 2023, falando, pô, então não dá pra discutir aqui um assunto e depois ter que levar esse assunto para o Congresso Nacional. Temos que criar uma nova governança global que decide e todo mundo tem que seguir em posição de cima para baixo, né? Rifando a soberania nacional. E aí o Elias Jabbour falou em live que assim ficou muito preocupado com esse discurso, não agradou. E ainda mais estranho depois que ele descobriu quem foi 4 pessoas. Ao longo do ano passado a gente descobriu, determinando quem eram essas 4 pessoas que escreveram esse discurso. E na live com o Pepe ele ia falar, pô, e essas 4 pessoas têm vínculos com a Open Society. Aí o Pepe ficava, nossa,
E o Elias Jabbour fazia outro alerta, que ainda na equipe de transição, você tinha um membro da Open Society Foundation e pelo menos um membro em cada grupo da equipe de transição. Quem fez essa denúncia, tá na live, tá no Atlas, acho que de janeiro, tem um vídeo do Elias Jabbour falando isso, que atualmente está assessorando a Dilma no banco do BRICS. Não é qualquer orelha seca da internet falando. O cara que tá dentro do governo. Então é um governo que eu acho que é por isso que tá deixando a esquerda tão maluca, né? E por isso que a imprensa acho que gosta tanto. Não se trata apenas de mais uma crise, mas sim de uma crise que fragiliza o principal ministro de Lula, o avalista de uma política econômica sensata. E o guarda-costas da viúva, que tem menos apoio de ministros petistas do que de não petistas. Compromete o presente e deixa o futuro no escuro para Lula e o PT. Se Haddad cair, quem sobra como herdeiro de Lula e candidato do PT? Política do Haddad é sensata, gente. Hoje, entre 9h30 e 10h30 da manhã, no gabinete do Haddad. Só as lendas. Reunião, Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN. Agenda de Haddad. Qual o objetivo? Conjuntura econômica. Tá na hora de receber as ordens, né, Haddad? Tá na hora de receber as ordens, né? Agentes públicos participantes. Haddad, o Durigan, que é o braço direito, e os agentes privados. Os homens que vão definir o nosso futuro. Sidney, da FEBRABAN. O Bradesco, jogador, né? Porque o Trabuco, cara, é o cara do conselho do Bradesco. Mas o Trabuco tá indo na vaga da FEBRABAN também. Miserável. E o Bradesco vai mandar o Marcelo Noronha. Aí tem o grande Mário Leão, chefão do Santander Brasil. O Milton Malurri, do Itaú Unibanco. E o nosso, o maior de todos, André Esteves, do BTG. Amanhã o Haddad fará o beijamão no mercado financeiro. Será que depois dessa reunião teremos mais uns precatórios sendo vendidos? É uma pergunta, né? O que é que vai o restar do Brasil? Não sei. Essa é a reunião do Haddad ao longo do dia de hoje. Que o Brasil proteja, né? Que Deus proteja o Brasil do Haddad e dos amigos dele. Aí, com a agenda já divulgada, a agenda foi divulgada, ó, 3h43 da tarde. Com a agenda divulgada, debaixo do braço, Isaac Sidney, FEBRABAN, bate na porta de quem? Do Estadão. Maior porta-voz do mercado financeiro. Fundadores do liberalismo brasileiro. Deram um golpe de Estado da República. É hora de estender a mão a Haddad. O fiscal não pode mais derreter. Sidney defende uma ação rápida. Diz que não há outra saída a não ser enfrentar o debate sobre os gastos públicos. Vai mexer com alto funcionalismo, nossa elite. É uma turma poderosa, né? Essa turma ninguém. Essa agenda, segundo ele, passa pela discussão da desindexação do orçamento, do tamanho dos incentivos fiscais, da revisão dos pisos de educação, saúde, dos gastos da previdência e vinculação ao salário mínimo. Só medida no pobre, bicho. Só no pobre. Só medida pra cima do pobre. Rapaz. É sério que não tem de outro lugar pra tirar? Tem que ser do que o pobre usa? A danada da educação que já tá capengando? Saúde? Não, saúde não, velho. É possível não. No Brasil. Rapaz, velho. Esse é o governo Lula. É incrível. É o queridinho dos bancos. É o queridinho dos bancos. Isso porque a gente comentou semana passada. Recorde no lucro dos bancos. Comentou semana passada. Notícia da Globo. Aí aqui que foi o game change no vídeo. Que eu falei, não é possível, velho. Não é possível. Eu fico maluco com essas coisas. Eu sou louco. Eu comecei lá na notícia, né? Eu deixei assim aberta no computador, fui dando prioridade porque tava na rede social, vendo levar lá, meu corpo, minha regra, o que tava acontecendo, Juscelino, Gabinete da Ousadia.
Aí já tava quase no fim do vídeo hoje, pra terminar, montando aqui. Aí eu li, né? Não, depois de criticar, ometo ver pontos positivos no governo Lula. Eu falei, essa notícia deve encaixar no vídeo, pra gente falar aí da galera já passando pano, como tá nessa crescente. Aí eu comecei a ler. O Besômetro, da COSAN, reconheceu aspectos positivos do governo Lula, encontro que reuniu os pesos pesados do PIB, entre eles a família Gereissati, Brookfield, Grupo Ultra, com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. O Ometo elogiou a prioridade que o Haddad tem dado a agenda verde. Eu falei, não. Aí tá brincando comigo. E a volta do protagonismo dos combustíveis renováveis na agenda do governo. Ô, Rubens Ometo, a Raizen, né? Ela é vendida não, né? Você tá feliz, né? Com o Haddad, com o Lula. Olha que engraçado, né? Você foi beneficiado, Rubens Ometo? Vocês estão entendendo como é que funciona o pacto brasileiro? O pacto do amor? O Pacto Nacional de Desenvolvimento. É assim, gente, que funciona. E vamos de agenda verde. Vamos ver se algum tubarão do PIB brasileiro tá disposto a ir pra cima da agenda verde pra cortar os gastos com ela. Ninguém quer, né? Aí não pode. Só os títulos da dívida pública. Olha só, essa MP do Haddad queria 25 bi. 25 bi. Só a emissão dos títulos SG, etc. lá fora, blá blá blá. O governo emitiu uma dívida de 10 bilhões. 10 bilhões. Na verdade foi 2 bilhões de dólares, né? Aí o dólar subiu, já tá até um pouco mais. Sendo que o governo emitiu o título a 6,5% e tá emprestando entre 1% a 6,35%. Ou seja, eu acho que talvez esses 10 sejam muito mais do que 10. E na época que foi discutido isso, saiu uma notícia que eu acho que foi no Estadão sobre a disputa dos bancos para saber quem ia, né, participar disso. Porque na hora que você entra o dinheiro do cara que ia comprar esse título, o dinheiro sai desse cara e chegar no Brasil, tem algum banco intermediando que tá cobrando uma taxa, né? Volta nessa matéria e vê quais são os bancos que estavam interessados nisso. Só olha e vocês vão ver a coincidência do Pacto Nacional! Ai, como eu gosto dessas coisas. Aí, vamos olhar o Brasil do Lula. B3, nosso grande monopólio, nossa bolsa de valores, faz parceria com o BNDES do Mercadante, do governo Lula, e muda critérios de índice para incentivar o mercado de carbono. E eu já adorei essa manchete. Isso ontem. B3 lançou ontem, em parceria com o BNDES, uma nova metodologia para o chamado de carbono eficiente. Esse indicador reúne companhias que divulgam suas emissões de gás de efeito estufa, mostrando ao mercado quais empresas já deram o primeiro passo em direção à economia de baixo carbono. Olha a parte boa agora. Com essa atualização, esperamos poder atrair mais recursos de pessoas físicas, investidores institucionais. Ou seja, a gente mostrar quais são as empresas do bem. A gente vai mostrar quais são as do bem para ganhar dinheiro. Disse em nota o diretor do Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do BNDES, Alexandre Corrêa de Abreu. A atualização também contou com a participação da BlackRock. É o governo Lula, comunista, né? Quando eu falo pra vocês, pegar o governo Lula e ficar gritando comunista, 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 você não consegue descrever. Olha a BlackRock. Olha a BlackRock fazendo a festa, né? A BlackRock tá feliz com o governo Lula, viu? Se você for em outubro do ano passado, quando o Lula foi para Nova York, para o evento da ONU, tem uma notícia que teve um jantar que contou com a participação da BlackRock, que o Lula, só na Folha de São Paulo, convidando para investir no Brasil, reclamando que os comunas estavam comprando tudo. Eu falei, mas como assim, Lula? Você não é amigo mais dos comunas? Você tá pedindo para a BlackRock comprar da mão deles? O que é que tá acontecendo no Brasil de Lula? Aí o monarca fica louco, né, quando vê essa da BlackRock. Aí veja essa, de ontem. Brasil corre o risco de se tornar importador de crédito de carbono. Te venderam um sonho. Que o Brasil ia ficar trilionário vendendo, né, terra no céu. Terra na lua. Terreno na lua. É o crédito de carbono. Agora, o bagulho virou. Em vez de vender, a gente vai ter que comprar. Um dos países com maior potencial no mercado de carbono global, o Brasil corre o risco de se tornar um importador.
Especialistas afirmam que o país, se o Brasil não for hábil em reduzir o desmatamento, pode não conseguir cumprir as suas metas climáticas e terá de comprar, em vez de vender, licença para emitir. Aí vai ter o quê? A OTAN vai invadir o Brasil? Vai ter o quê? Os russos vão invadir o Brasil? Quem que vai invadir o Brasil? Aí vai sancionar o Brasil internacionalmente. Vai tirar o Brasil do SWIFT. Rapaz, tá bacana isso aí, viu? Com a proibição da venda do MDL na Europa e custos adicionais introduzidos pelo Acordo de Paris, houve uma desaceleração brutal que inibe o mercado internacional de carbono regulado. Isso porque, olha que os europeus são espertos. O mercado de carbono atual exige que os créditos a serem vendidos provenham de reduções de emissões adicionais, ou seja, que não teriam ocorrido caso o projeto ou evento específico não existisse. Portanto, reduções de emissões já realizadas, como no caso da floresta amazônica e da produção de biocombustíveis, projetos já estabelecidos e operando não são elegíveis para gerar créditos. O que ele está falando é o seguinte, ó. Temos o Marco Zero. No dia X, o Brasil produzia X de carbono e capturava Y. Isso é o zero. A partir desse dia zero, a gente vai olhar quanto o Brasil reduziu a sua emissão de gases desse dia e quanto ele aumentou a captura. Esquece a quantidade de... Não, isso não conta. Aquele ali é o marco zero. Mas lá atrás eu conseguia capturar 20 trilhões de toneladas. Não importa. É o marco zero. Vai ser a diferença relativa. Das 20 trilhões de toneladas que tu consegue capturar quanto agora? Pô, agora eu só capturo 19. Diminuiu, porque, sei lá, criei mais gado, mais fazenda. Então agora você vai ter que importar. Mas eu tenho uma floresta gigante. Não importa. Não importa. Porque ela é o marco zero. É isso que eles estão colocando na mesa. Os europeus são gênios. 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 Isso restringe o potencial do Brasil de explorar esses recursos para créditos de carbono sem implementação de novas iniciativas ou melhoras significativas, além do que já existe. Gênios. Parabéns a quem votou isso daqui. Vocês estão destruindo o Brasil. Assim, mesmo em um cenário de aprovação do PL que regulamenta o mercado de carbono brasileiro, restrições internacionais podem exceder a oferta de créditos de carbono disponíveis devido ao desmatamento e outras emissões não mitigadas. Isso pode, paradoxalmente, tornar o Brasil um importador líquido de créditos de carbono de outros países para cumprir com compromissos internacionais como os estabelecidos no Acordo de Paris. E ele alerta, se o desmatamento continuar crescendo no Brasil, isso não apenas contribuirá para o aumento das emissões de gases, como também poderá levar a uma dívida externa de carbono. Isso é o que era proposto na década de 90. Na década de 90, pagamento da dívida externa com florestas, com terreno verde, usando já a questão do carbono. Rio 92 já teve essa discussão. CVM quer liderar tema de finanças verdes no mundo. Por que o Brasil não dá certo? Órgão regulador discute agenda em evento do BID Invest em Manaus. CVM, organizado por Agente Brasil, quer ser reconhecida como a autarquia da mão pesada para que a agenda verde, abandonada por grandes fundos do Ocidente, seja cumprida a forceps no Brasil. Sabesp é a primeira ação verde da B3. Eles vão tomar essa Sabesp, viu? Vão tomar. Estão querendo. Empresa de saneamento paulista recebe selo que indica modelo de negócios comprometido com a economia de baixo carbono. B3 é a terceira do mundo a adotar a designação. Né? O mercado financeiro trocou o termo rentabilidade por verde. Sai a razão, entra a lacração. E aí você vê, ó. Que foi agora. Semana passada. O Elon Musk ele compartilhou isso. De um lado, a Tesla. Carro elétrico, né? Bateria, para você tiver aí painel solar em casa, armazenar, coisa elétrica, né? Do outro lado, Philip Morris, tabaco, cigarrinho. No indicador SG, na pontuação que vai de 0 a 100, a Tesla é 40, carro elétrico. Já Philip Morris é 85, tabaco, fumacinha. Faz sentido, não importa. É o que virou. O que virou as coisas. O grande pacto nacional de pacificação está vindo aí. E lembram do Macron, nosso grande presidente francês? Ele veio ao Brasil,
Falar de urânio. Veio no Brasil após o que aconteceu na África. Aí a geopolítica interferiu em nossas vidas, né? Teve a Revolução no Níger, Burkina Faso. Botaram os franceses pra correr. A França tinha um urâniozinho, né? Baratinho lá. Engraçado, né? Até hoje tem país que tem colônia. Esse mundo democrático. E aí a Bloomberg tá falando, ó, o preço do urânio subiu 233%, revelando a velocidade a que o mundo está a abraçar mais uma vez a energia nuclear. Aí ela diz, né? Rapaz, o Macron nesse momento deve estar ovulando, com um acordo fechado no fornecimento das reservas brasileiras. Pior que não é só ele não, Viara. Lembra que o Blinken veio aqui em fevereiro e o tema principal da discussão do Blinken foi minerais críticos. Minerais críticos, né? O urânio tá no meio dos minerais críticos. Estão tomando o Brasil. O preço do urânio subiu 233%. Com a expectativa de que a disparidade entre oferta e demanda aumente, mineradores e investidores têm muitos motivos para apostar em áreas ricas em minério. E nossa pessoalista Célia Chabriabá quer propor uma PEC que institui, né, a natureza direitos semelhantes ao de seres humanos. Não precisa ir longe para entender que isso vem na esteira daquele negócio do ecocídio. É mais dificuldade para basicamente você ser preso se você emitir mais carbono do que você deveria, que você está destruindo o planeta. Isso aqui é uma agenda de controle que está avançando dia após dia. Prepara aí. Veja com que o Rubens Ometo está feliz e está elogiando o governo Lula. Gente, sério, de coração. Tá difícil de entender que isso é um problema sério? Quanto tempo mais vai passar até que a direita brasileira comece a entender que essa agenda tem que estar no nosso dia a dia, sabe? Nos nossos debates, para alguma coisa ser feita e parar, sabe? Pelo menos colocar algum tipo de freio, abrir um paraquedas, que paraquedas não é um freio, né? Você só cai mais devagar. Mas vamos lá. Vou entrar aqui no final do vídeo só em outro assunto. Falar de Messias Bolsonaro, tentar ser o mais sucinto possível. Mas pegando aqui nesse final, aí depois não entende, né? Porque eu gosto de Bolsonaro. Lá tá Bolsonaro, ó. Depois de tudo que a gente viu aqui. Vai estar Bolsonaro, ó. A lógica desta gestão se inverteu. Após o Brasil dar uma guinada e iniciar a recuperação econômica frente ao mundo, no governo Bolsonaro, nada por acaso. Lula foi alçado ao poder para impedir o crescimento do próprio país, agindo SG. E continuamos sendo colônia e seguindo a agenda imposta pelos progressistas imperialistas. Ó, o Bolsonaro pôs isso aqui dia 11, viu? A maior parte dessas notícias foi do dia 12 e 13. Então acho que Bolsonaro tá na frente do tempo. Como eles mesmos, a agenda imposta pelos progressistas imperialistas, como eles mesmos chamam, mas não conseguem mais esconder, estarem subjugados para sua manutenção de existência. Os reflexos de seguirem piamente tais agendas colocam a população mais humilde pagando o pato, como em todo país socialista. Jair. Mal sabia o senhor do acordo da pacificação nacional de imposto no lombo do pobre. Eu tava certo, viu? Tava certo de novo. E um dia antes, a Europa se cansou da esquerda. País Sem Fronteira, da Agenda 2030, SG, descarbonização, ideologia de gênero, libertinagens, valor da família, respeito à propriedade privada, legítimo direito à defesa, liberdade de expressão. Falaram mais alto no momento. Estados Unidos com Trump, em novembro, e Brasil em 2026 serão os próximos dessa grande corrente do bem. E eu tinha comentado com vocês, nem vou falar isso aqui, porque eu quero entrar numa confusão que teve aí na rede social. E aí, tinha comentado ontem, tá aqui. Decisão não altera inelegibilidade, mas mostra mudanças de vento no TSE, diz o Josias. Vamos ver até 2026, né? O que é que vai rolar com o Jair Messias Bolsonaro. Mas entrando aqui no vídeo, numa situação, até comentei ontem no Space que eu participei. Acho que rolou uma coisa aí nos últimos dias que cresceu porque as pessoas às vezes não querem entender, sabe? Eu sinto que às vezes a turma briga por não querer, sei lá, velho.
sabe, dar um voto de confiança, ou talvez esperar o melhor das pessoas, ou se questionar, sabe? Falar, pô, será que ele realmente falou isso? Será que ele realmente seguiu por esse caminho? E aí eu quero dar o meu ponto de vista sobre uma confusão que teve, que eu acho que é importante. Quero dar o meu ponto de vista. E envolve, tudo começou aqui. Envolve a manifestação do dia 9, e envolve esse tweet aqui do Carlos Bolsonaro. Carlos tinha feito esse tweet no dia 9. Olha a matéria que ele comentou inicialmente. Bolsonarismo não depende da liderança de Bolsonaro. A gente comentou sobre essa nota. A gente comentou sobre a história do bolsonarismo moderado, da direita sensata. E a gente vem observando que tem um movimento. Não estou falando que é das pessoas abaixo, mas tem um movimento por parte da própria imprensa, de alguns setores, que quer criar uma direita sem Bolsonaro. Isso está acontecendo. Nesse tweet do Carlos, ele recebeu uma postagem dessa menina, Daniele Jesus, que falou o seguinte: Carlos, você sabe quem convocou a manifestação de hoje? Paulo Figueiredo, Marco Antônio Costa. Os mesmos já disseram que tem que se desvincular do bolsonarismo. E os mesmos que estão na cola do teu pai como sanguessugas. Pelo amor de Deus, converse sobre isso com o Jair. E ele disse, jura? Quase me assustei. Pronto. Disso daí começou uma confusão. Os bolsonaros não apoiam a manifestação. A turma não tá aí porque a manifestação não contou com a presença deles. Se não conta com a presença deles, eles não vão apoiar. E aí começou todo um bate-boca. Aí os envolvidos se pronunciaram. As redes sociais começaram a brigar entre si. E aqui eu quero dar o meu ponto de vista para vocês, com base em algumas coisas, e eu não vou ficar me ater apenas a esse tweet. Só que eu destaquei ali de amarelo, verde e vermelho, três frases. Olha a primeira. Carlos, você sabe quem convocou a manifestação de hoje? Quem convocou? Segundo a Daniele. Paulo Figueiredo, Marco Antônio Costa. Ela colocou esses dois. Olha o termo que ela usa. Os mesmos que já disseram que tem que se desvincular do bolsonarismo. E olha a frase seguinte. E os mesmos que estão na cola do teu pai como sanguessugas. Essa próxima fase fica meio assim. Talvez não esteja. E os mesmos. Ou seja, pelo menos para mim o que deu a entender. Além do Paulo Figueiredo e do Marco Antônio, quem também convocou foram os mesmos sanguessugas. Então seriam mais pessoas. Não seria apenas, não foi uma manifestação puramente do Paulo Figueiredo e do Marco Antônio. E o Carlos respondeu isso daí. Quando você olha a sequência de tweet do Carlos, ali foi na noite, né? Já tinha tido a manifestação. Foi a noite do dia 9. No dia seguinte, 8h38 da manhã, Carlos posta aquela clássica mensagem do Deltan. O maior desafio é descolar do Bozo para angariar o apoio dos jornalistas sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Pois é, tarefa difícil. E aí o Carlos falou Bozo no escurinho com os colegas, você pode anotar que pega fogo mais rápido que balão caseiro de festa junina. As evoluções estão avançadas e escancaradas. Aí nesse mesmo dia, o Carlos fez esse post, o Marco Petruccelli colocou ali, ó, questão do Novo, Deltan Dallagnol é do Partido Novo, Bolsonaro não conseguiu ser um líder da direita, afirma Marcel Van Hatten, né, 2 de dezembro de 2022. E aí o Carlos diz, cara, só não percebe quem não quer. Aí, 2 minutos depois, o Carlos faz esse tweet. O Isentão Cast coloca ali a foto. Bolsonaro foi incapaz de vencer o PT. Vamos em linha direita, sensata, para vencer o PT. Em 2018, o PT foi vencido desse jeito. Aí o Carlos fala, ó, unir te excluindo e te humilhando. Eu acho que isso aqui vai fazer mais sentido já já. Essa direita sensata não vale o prato que come. São velhas raposas com roupagem nova, ou seja, novo. Aí só pra mostrar pra vocês, ó. O cara só não percebe quem não quer. Que é essa daqui e essa do Novo. Uma 10h45, a outra 10h47. Aí depois, 11 da manhã do mesmo dia, ele formula um tweet. Seria muito bacana uma direita alçar e evoluir, mesmo com erros do antepassado, mas reconhecendo os erros e melhorando. Reconhecendo os erros e melhorando. Infelizmente, não é isso que acontece. É um movimento que quer substituir o outro
pisando na cabeça dos que se doaram e se doam para que, inclusive, eles chegassem até aqui. Isso não é direito, é oportunismo barato de quem não tem humildade, é cristalino e triste. Todos poderiam crescer e o Brasil agradeceria. Entretanto, essa estratégia suja não é digna de quem tem caráter para substituir. Trata-se somente de se colocar no jogo e ser aceito pelo sistema, simples e baixo. Aí, o pessoal na internet tinha comentado sobre isso, né? O Novo, a oposição ao governo, apoio ao impeachment, etc. Que vem na história do que o Carlos falou aí da questão do Novo. E aí ontem, o Carlos postou isso daqui. O Pavão Misterioso colocou, nem Lula, nem Bolsonaro. Opa! Aí tá ali, né? Chico Linguiça e Orlando Silva, junto com os petistas. Aí o Carlos fala assim, ó, o pessoal que começou tudo, né? A CPMI das fake news, e hoje se coloca como moderados, escondidinhos com Dallagnol e outros. Veja bem, não vamos desunir a direita, segue. E aí lembrando do tweet que o Carlos fez, né, 10h47, falando do Novo, no final do mês de maio, o Carlos, ele tinha compartilhado essa nota aqui, ó, dessa menina, Ana, que foi o quê? Foi a entrevista do Luiz Felipe Dávila. Eu já tô chegando pra vocês entenderem o que eu achei dessa confusão. A direita sensata tem de se unir para tirar o PT do poder. Nessa entrevista para o José Fux, no Estadão, o Fux foi aquele jornalista que soltou aquela primeira nota, né, direita jacobina, que começou a dar aqueles desenhos, né, do que viria a acontecer nos próximos meses. Muita gente, pelo menos, atribui que essa matéria do Fux foi importante nesse contexto. Nessa entrevista, o Felipe Dávila foi questionado. No livro, o senhor exclui o que chama de direita chucra, desse frentão. Ou seja, é unir a direita sem a direita chucra. Tá excluindo. O que é que o Carlos colocou aqui, ó? Unir-te excluindo. E ele tá falando do Novo. E ele falou do Novo algumas vezes. Unir-te excluindo. Né? E o Carlos fala o quê, ó? Seria bacana uma direita que só evoluir, mesmo com erros, mas reconhecendo, cara. Pô, teve erro, mas pelo menos reconhece que teve algum tipo de erro. E aí o Felipe Dávila falava, pô, a direita chucra, justamente a direita antiliberal que a gente contesta, ela é igual à esquerda retrógrada. É o que eles chamam de bolsopetismo. Ou seja, o que eu vejo no Carlos, o que está acontecendo é o seguinte. Felipe Dávila, ele não é um militante do Novo. Ele não é um cara que se filiou ao Novo. O Felipe Dávila, ele fala o nome do partido. O Felipe Dávila, ele foi o candidato à presidência pelo Novo em 2022. Ele tinha como sua assessora econômica, que deu entrevista em nome dele, a Marina Helena, que é candidata à prefeitura. E ela estava nessa manifestação. O Deltan Dallagnol, a biografia dele é: sou embaixador nacional do Novo. Aí eu te pergunto, se um filho de Bolsonaro desse uma entrevista, Eduardo Bolsonaro, né, que é o que dá entrevista direto, dá uma entrevista e fala que a gente tem que ter uma união de direita, excluindo os liberais, que são igual à esquerda progressista. Se Eduardo falasse isso, como é que seria a reação de Deltan Dallagnol, do MBL, Felipe Dávila e todo mundo da direita sensata? Todo mundo ia cobrar. Todo mundo ia pra imprensa e falar aí, ó, os bolsonaros não aceitam ninguém, estão nos excluindo, blá blá blá, só prensa neles, é um projeto de poder pessoal, blá blá. Agora, por que quando o Felipe Dávila, que é candidato, foi o candidato, um cara grande dentro do Novo, que sua assessora é candidata a prefeito, embaixo do Nacional, cara, por que ninguém apareceu pra falar, cara, a fala desse cara é um absurdo? É só reconhecer, sabe? Gente, ninguém aqui é intolerante. Não vai subir ninguém, tipo Capitão Nascimento. Agora, cara, existe algum tipo de arrependimento de algumas coisas que aconteceram? Eu acho que esse, pelo menos, é um ponto que me incomoda. Existe algum tipo de arrependimento? A linha que eu traço no chão é: você apoiou perseguição, sim ou não? Se você apoiou perseguição, eu não quero ser seu amigo. Essa é a linha que eu traço no chão. Eu não vejo, por exemplo, o Marcelo Rato, eu tenho alguma desavença com ele em termos ideológicos. Ele vê uma coisa, eu não acho um deputado ruim. Nunca nem briguei com ele. Mas a linha econômica que ele segue eu não acho que é bacana. Só isso. Já o Deltan Dallagnol, não. O Deltan Dallagnol me chamou de criminoso. O Deltan Dallagnol falou que o Bolsonaro era um criminoso, que tinha que responder por crime de crime eleitoral por defender transparência no... Sabe o que é, né? Pô, bicho.
Que onda é essa? Sabe? Então, assim... E aí o Felipe Dávila fala isso. Ninguém pode cobrar o Felipe Dávila? Então, eu acho que o que o Carlos está comentando segue muito mais essa linha. E aí eu vi que a confusão cresceu. Todo mundo tomou as suas dores. Todo mundo tomou os seus lados. Talvez o Carlos pudesse... Talvez, não sei o Carlos que falar isso também. Porque é toda a minha interpretação dos fatos. Agora, eu acho engraçado que não pode cobrar algumas pessoas. Se você cobra algumas pessoas, o cara tá pregando a exclusão de vocês. Vocês não podem participar da Frente Ampla em 2026. Mas o Carlos não pode ficar indignado. Se ele ficar indignado com o novo, o Carlos é um vagabundo, não presta. O mesmo Felipe Dávila que tá ali, ó. Na prática, olhando para o quadro político e partidário que a gente tem hoje, quem seria o grande líder dessa direita sensata? Em 22, a polarização, Bolsonaro e Lula praticamente destruiu o surgimento de novos nomes para disputa agora, né? E não. Então, nós temos que organizar, unir a direita, no único nome. O grande trabalho que nós temos é unir esse grupo. E, ao meu ver, a melhor forma de promover essa união é em torno de propostas como a transformação do Brasil numa superpotência global da economia de baixo carbono. Ou seja, é o Haddad, então, né? O líder é o Haddad. É o Haddad. Só pode. É importante ter um mínimo denominador comum daquilo que nos une. A economia do baixo carbono é o que nos une. Olha tudo que a gente acabou de terminar. Então essa aí, essa é a direita sensata. O Carlos usa exatamente esse tema, direita sensata, por quem quer nos excluir e nos humilhando. Inclusive, onde ele estava? Aí o Felipe Dávila. Com Temer. Onde? No jantar do Campos Neto. Eu já não gosto do Campos Neto, não vou nem deixar a minha raiva com ele, né, falar mais alto. Mas só pra mostrar pra vocês a grande direita sensata. E por que eu digo pra vocês, cada dia mais, eu não consigo mais entender o pensamento dos liberais. Pedro Cerise tem muito dinheiro, nos tubarões do mercado, tem ações aí de empresas importantíssimas, tá tendo um conselho, dono do antagonista. Depois da queda da ditadura na França, o país nunca foi governado pela direita. Lá a direita era o equivalente ao PSDB do FHC. Agora a coisa tá ficando séria e não necessariamente isso vai dar bom. Nacionalismo nunca deu certo. Que o Felipe Dávila tem a mesma percepção. Aí eu escrevi assim, né? Realmente, né? Japão, Estados Unidos que eu diga. O Japão tem um protecionismo nacional absurdo. Os Estados Unidos nem precisa falar. O bom mesmo é ser globalista. A galera na Europa só quer recuperar um pouco de sua soberania, mas não pode. Seria nos tubarões do mercado um liberal que recentemente comprou um antagonista. E aí eu acho que aqui é o pensamento que eu vejo dos liberais. Eu fico vendo, né, o que está acontecendo lá na Europa. Agora que eu me pergunto, será que a turma está realmente tentando resolver? Agora que eu fico perguntando, rapaz, se a turma realmente quisesse resolver, eles tinham dado um jeito na Rússia. Agora que eu acho que eles não querem, sabe? Que seja... Ou vai pro combate mesmo, ou fala assim, ó, velho, vamos aceitar que a gente perdeu e vida que seja. Mas dá um jeito, bicho. Dá um jeito. Parece que o interesse é manter o caos. Tem hora que eu sinto isso. Aí eu vejo nota dessa, ó, New York Times, cada dólar conta. Para pagar o conflito, a Ucrânia abraça a privatização. Quebre o país, quebre as pernas do país, depois venda o que o país tem. E gaste todo o dinheiro. E ele termina sem nada no final do dia. Eu fico pensando, né? Quem que vai comprar? Quem vai comprar isso daí? Será que é algum grande empresário, coisa que financia esses deputados, esses eurodeputados? Será que bota dinheiro... Você vê, né? O Partido Democrata apoia muito, né? O que tá acontecendo lá. Será que bota dinheiro na campanha do Biden, o que tá acontecendo? Eu vendo assim, as coisas que acontecem no mundo, eu fico, rapaz... Será que a turma realmente quer resolver? O ucraniano tá lá sofrendo, rapaz. O povo ucraniano tá sofrendo. Será que eles realmente querem resolver a confusão na Rússia? Deixa aí pra vocês se questionarem. 1h13. Foi mal. Eu queria comentar sobre essa... Mas mesmo foi a forma que eu vi. Eu acho que, cara, se a turma reconhecesse alguns erros do passado, a coisa iria de boa. Mas tem uma blindagem. Só pode cobrar um posicionamento da família Bolsonaro, né? Que igual até esse dia, Felipe Martins está isso sob silêncio de Bolsonaro. Falei, rapaz, pô, silêncio ele não tá, né? Ele já comentou algumas vezes sobre o caso e outras coisas também.
Aí pode cobrar. Mas na hora de cobrar, a direita sensata, aí tá divina a direita. Aí é momento de união. Eu acho que é por isso que o Carlos ficou meio chateado, né? Meu achismo. Não consigo ler o que tá na cabeça dele. Mas olhando os tweets em sequência, eu acho que ele tá falando de uma coisa em específico. Eu acho que no final dele ele tá reclamando o seguinte, ó, gente. Tem gente aí querendo excluir vocês, que são chucros. Vocês não acham que pelo menos essa fala do Felipe Dávila deveria ter sido repudiada? Né? Custava alguém do Novo falar, pô, o Felipe Dávila falou em nome dele, um maluco. Porque até na época do Amoedo, quando falava algum absurdo muito grande, ainda tinha alguém do Novo que rebatia o Amoedo. Mas agora não, né? Enfim. Vou mandar. Espero que essa treta se resolva. Pra gente unir a direita mais uma vez. Mas no final do dia não vai mudar muita coisa, não, viu? Vou falar pra vocês. A direita vai seguir unida do mesmo jeito que tava antes, que vai continuar depois. E vida que segue. Às vezes que a turma perde muito tempo. Umas coisas que no final do dia acho que não vai mudar nada. Vida que segue. Governo Lula tá aí. Capengando. O Lula tá bem não, viu? Eu gosto dessa foto do Lula. Sempre uso ela, né? A cunha na mão. Carinha assim. Eu não tô bem. Ô, meu senhor, me ajuda. E é isso. Amanhã a gente comenta outras coisas que rolaram no Brasil. Fora as confusões que vai rolar no dia de hoje. Fico por aqui. Se vai do meu trabalho, passar no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. Vou mandar os vídeos lá no canal Telegram. E tem o Atlas Brasileiro, né? Kimpen.com. Amanhã é dia 15. Amanhã tem o Atlas de abril. Amanhã. Que grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!